Alô, tá todo mundo me ouvindo bem? Boa noite, sim, estou ouvindo. Tá ouvindo? Tá, beleza. Meu nome é José Luiz Farias. Eu já trabalho com SAP há um tempinho, desde 1996. Eu comecei foi uma das primeiras implementações no Brasil do SAP. Eu trabalhava numa multinacional alemã e que lá já tinha o SAP. E por conta do negócio do bug do milênio, preparação para o ano 2000, aquele negócio todo, a Alemanha resolveu implantar o SAP no Brasil, no grupo. Eu trabalhava na divisão farmacêutica do grupo e fui na área de controladoria. Eu sou contador de formação, com pós-graduação em controle contábil e auditoria, mestrado em finanças, e era um dos controles do grupo, da divisão farmacêutica. E fui participar da implementação do SAP. Foi a primeira vez que eu vi o sistema, em novembro de 96, né, a versão 3.0F. Acredito que alguns de vocês não tinham nem nascido ainda. Eu já comecei a trabalhar com SAP. Não que eu seja tão velho assim, eu só tenho 56 anos, é que eu comecei novo no negócio. Tá? E de lá para cá não parei mais de trabalhar com SAP. Fiquei no grupo até 2001, 2002. Depois segui a carreira solo de consultor. O mercado estava bombando, pedindo consultor. Eu fui seguir a carreira de consultor. Fiz alguns projetos no Brasil e fora do Brasil. Dentre os principais, eu fiquei 4 anos na Petrobras, Coca-Cola, Total Linhas Aéreas, Belgo Mineira, Mercedes-Benz e mais algumas aí empresas lojas americanas. Então, participei de alguns projetos aí. Aí fora do Brasil, eu peguei projeto na Argentina, no Chile. Depois eu fui convidado pela SAP para poder dar algumas academias. Aí dei algumas academias na SAP, aqui no Rio de Janeiro, e uma em São Paulo. Me afastei um pouco do SAP, voltei, e agora fui convidado aí pelo Samuel para poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Tá? Se tiverem dúvidas, é só escrever aí no chat, algumas perguntas que eu responderei. Tá? Esse curso é um curso introdutório do módulo de CO. Vocês já viram na primeira aula, na primeira semana, o conceito, o processo, a parte de SAP, o funcionamento do modo geral. Depois vocês, na semana passada, viram a parte introdutória de FI, o funcionamento do FI. Tudo começa por lá. Se você não abrir a empresa, configurar plano de contas, você não consegue andar, não consegue fazer nada. E agora a parte do CO, que vem a segunda etapa do processo, que a gente vai criar a área de contabilidade de custo, porque senão a gente não consegue também fazer nada. Nenhum módulo consegue andar sem as configurações de FI e de CO. Tá? O que vai consistir, vai abranger o nosso curso? Tá? Nós vamos falar bastante de conceitos, centro de custo, ordem interna, classe de custos. Tá? Vamos ver as configurações, vamos ver como se cria uma área de contabilidade de custo, como se cria um centro de custo, uma ordem, uma classe de custo. Tá? Vamos ver as principais configurações do módulo,
vou mostrar para vocês. Vamos falar da parte do PCP, planejamento custo da produção, tá? Depois vamos falar um pouco de fechamento de custos e vamos fechar com relatórios e a parte do PA, tá? São 3 grandes blocos que nós vamos ver que é o polo principal do módulo, que é a parte de custo, de indireto, o custo de overhead, custo administrativo, o custo de produção e os relatórios que saem disso. Tá? Diferentemente do FI, que ele cuida da parte fiscal, parte de balanço, geração da contabilidade, todos os relatórios contábeis para o mundo externo, interno e externo, o controlling ele gera relatórios para análises internas da empresa. Então, ele é bem departamental. Você consegue analisar qual departamento está gastando mais, qual departamento está gastando menos, qual está cumprindo a meta, qual está atingindo os objetivos. Isso eu estou falando de centros de custos administrativos. Nos centros de custos produtivos, a gente vê qual é a parte da produção, qual é a melhor forma de você gerar o custo de uma empresa, apurar o custo de uma empresa e ter ele detalhado para saber, numa análise, se esse custo está sendo factível ou não, até para a continuidade de um negócio, de uma planta, de um segmento, de um produto. Tá? Tudo isso a gente extrai dos relatórios do CO. Nós verificamos também a parte de planejamento e orçamento. Tá? Vamos ver a diferença de planejamento e orçamento. Tá? Vamos apurar, através dos relatórios, a parte de receitas e o resultado. Na parte do PA, você consegue até tirar relatórios do EBITDA. Tá bom? As ordens internas, vamos ver todos os coletores de custos, que centros de custos, ordens internas, projeto, objetos de custo, tudo que engloba a parte do controle. Tá? O que eu falo nos meus cursos que o CO ele não é gerador de dados, ele não é origem, ele recebe os dados de todas as empresas, de todos os departamentos. Ele recebe lançamentos de FI, de MM, do AM, do PP, do QM, do SD, tá? E eles entram no controlling através dos seus objetos de custos, centro de custos, ordem interna, objetos de custos, tá? Então, existem lançamentos que não envolvem centros de custos, mas a grande maioria dos lançamentos, eles envolvem centros de custos. Centros de custos esses que eles são departamentais. Não sei se vocês, todo mundo aqui já soube que essa é uma turma heterogênea e que tem contadores no grupo e tem gente que não conhece de contabilidade. Então, assim, eu peço perdão aos amigos contadores, meus colegas, mas eu tenho que ser bem detalhista quando eu falar na parte de custo, para que todos tenham o máximo de informação possível e entendam a parte do funcionamento do controle, que é a parte de contabilidade pura. Tá? O que é um centro de custo? O centro de custo ele é um coletor. Tá? Ele espelha o organograma da empresa. Então, cada departamento, cada caixinha da empresa é um centro de custo. Tá? Centro de custos esse que a gente planeja as despesas, que a gente orça as despesas e depois vai controlando se as nossas despesas, se os nossos objetivos foram alcançados.
ao final de um mês, ao final de 6 meses, ao final do exercício. Tá? E aí serve como base para fazermos o planejamento e o orçamento para o ano seguinte. Então, os centros de custos, eles são criados de acordo com cada departamento de cada empresa. Eu posso ter mais de um centro de custo num departamento? Pode. Vou falar, debaixo da diretoria financeira, que é um departamento, você tem contas a pagar, contas a receber, você tem, pode ter a contabilidade ali dentro, a parte fiscal. Então, são centros de custos embaixo de outro centro de custo. Até mesmo grandes empresas, tipo Vale do Rio Doce, Petrobras, tudo, você dentro do contas a pagar, por exemplo, você tem outros centros de custos ali de contas a pagar corporativo, contas a pagar de um varejo, contas a pagar de um outro setor. Então, cada subdivisão você pode colocar como um centro de custos e alocar ali as suas despesas. Quais são as despesas que são alocadas ali? Despesa com pessoal, gastos com material de expediente, gasto com materiais de escritório, recebe rateio e distribuição do custo de energia, compra de ativos, computador, mesa, cadeira, impressora. Tá? Então, tudo isso é direcionado ao centro de custo do departamento que solicitou. Tá? Outra forma de você alocar os custos é através da ordem interna. Tá? A ordem interna, ela é um coletor de custos, mas diferentemente do centro de custo, ela não é por departamento, ela é por tipo de despesa. Então, posso ter despesas de marketing, por exemplo, e criar um centro de custos de marketing. Eventos, feiras, congressos. Então, são eventos que eles têm começo, meio e fim. Então, eu apuro ali dentro daquela ordem o custo de um evento, tá? E posso planejar e orçar esta ordem e depois ir consumindo os valores. Ao final do evento, eu aproprio, encerro aquela ordem e apuro os custos daquele evento. Então, a principal diferença de centro de custos para a ordem interna é que uma é temporal, ela tem início, meio e fim, e o outro é departamental. Ela, enquanto houver aquele departamento, haverá um centro de custo. Ok para todo mundo? Ah, beleza. Objetos de custo são utilizados lá na custeio da produção. Eu posso criar um objeto de custo, tá? Que pode ser uma ordem de produção. Tá? A ordem de produção eu posso criar tanto em PP como posso criar em CO. Não é comum você criar uma ordem de produção em CO. Tá? Você sempre cria em PP porque tem todos os parâmetros, todos os controles que o módulo faz, que é diferente do de CO. Mas você pode criar uma ordem de produção por CO, mas é caso bem específico. Tá? Ativos. Tá? Quando se compra um ativo numa empresa, seja ele uma impressora ou uma máquina de raio-x ou uma máquina de processadora, ela vai a ser ativada e vai para um centro de custo, tá? Onde essa máquina vai ficar alocada. E ali é apurada a depreciação, tudinho, bonitinho, tá? E vai o centro de custo que solicitou e que vai pagar a máquina consome a sua verba lá. Tá ok? O USD, ele não passa por centro de custo. Ele vai direto para o objeto de resultado, que é o COPA. Tá? Então,
todas as vendas, todas as ordens de venda, elas vão para o objeto de resultado, justamente para você apurar o resultado, que lá no PA junta a receita com o custo, as despesas, as depreciações, os impostos, as despesas administrativas, e aí você apura o resultado da empresa, ok? MM dos materiais, a mesma coisa. Toda a movimentação de material, ela, principalmente para materiais de produção, eles vão ser consumidos no centro de custo produtivo através de uma ordem de produção, tá? E depois, no final do mês ou no final da apropriação, no final da produção daquele produto, ele é zerado e jogado para estoque ou CPV, de acordo de onde está para onde foi o destino daquele produto. Ok? Aqui nós estamos falando dos mestres, tá? Do cadastro. Criar centro de custo, criar classe de custo, criar ordem interna, criar centro de lucro. Esses são os dados mestres principais do nosso módulo, tá? No centro de custo, eu atribuo a um nó da estrutura, que é a estrutura hierárquica da empresa, tá? E defino a moeda que é utilizada no módulo, tá? Em FI, você tem lá a moeda BRL, né, que é para você fazer a contabilização. No CO, você usa a moeda BRL, ou você pode colocar também uma segunda moeda para apuração. Isso vai muito de empresas multinacionais, tá? Em que você depende de mandar resultados, mandar informes para a matriz na Europa, nos Estados Unidos. Então, eles colocam isso já em segunda moeda. Também tudo que é apurado na moeda BRL, ele é apurado na moeda, nessa segunda moeda, que pode ser dólar, pode ser euro, tudo. Tá? Eu estive na L'Oréal, lá em francês. Ninguém me avisou nada, eu cheguei no projeto. Então, quando eu fui fazer a parte do PA lá, fazer alguns ajustes, acertos e tudo de configurações, que eu chego me deparo com todos os relatórios em francês. Eu não sabia uma palavra nem em francês. Tá? Então, acontece dessas coisas. A galera aí que quer ser consultor, tá? Muito cuidado que vocês podem se deparar de chegar num projeto, num cliente, alguma coisa, e encontrar relatórios, encontrar coisa em outra moeda. Tá? E aí você tem que saber. O mínimo que você tem que saber é o inglês. Tá? Se souber francês, espanhol e alemão, você vira mito. E vai ter estátua em praça pública. Tá? Classe de custo. Abajur é uma palavra, era uma das poucas palavras que eu sabia em francês. Tá? Monsieur, como ça va, très bien, essas coisas todas. Mas você falar receita, despesa, custo em francês é meio complicado. Tá? As classes de custo. Todas as contas de despesas e receitas criadas no plano de contas DFI, elas têm que obrigatoriamente ser criadas como classe de custos no módulo de CO. Para quê? Para que eu consiga enxergar isso. Tá? E mais na frente nós vamos ver na criação do centro das classes de custo, nós vamos ver os tipos de classes de custo que são criados, mas é um item obrigatório. Tá? Criou uma conta de despesa, obrigatoriamente eu tenho que ter uma classe de custo, porque senão eu não consigo enxergar. Lá nos primórdios, né, se criava uma conta, mas não tinha o processo automático
de criar, como tem hoje. Hoje, quando você cria uma conta contábil de despesa, na configuração você pode colocar lá para que automaticamente ela seja criada como classe de custo. E aí não há problema nenhum de ter um desbalanceamento entre o controle e o FI na parte de contas. Mas lá no começo não existia isso. Então era comum o cara do FI, o responsável lá, criar uma conta por algum motivo e não avisar o pessoal do controle. O que acontecia? Resultado furado. O que acontecia? Não se fechava nada. Aí, quando você ia descobrir, você tinha lá 2, 3, 4, 5 meses de lançamento em FI que não estava refletido no CO. E aí você tinha que resolver esse pequeno problema. Mais para frente, isso foi consertado. Então, todas as contas contábeis de despesas e receitas que são criadas em FI, você pode colocar que elas sejam automaticamente criadas em CO, e aí a gente já mata o problema. Tá? Criar ordem interna. O tipo de ordem interna, tá? A gente não dá é uma coisa que eu esqueci de falar. O centro de custo, ele é departamental e eu atribuo uma numeração para ele, que pode ser alfanumérico. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu posso ter 1, 2, 3, FG, 4, 5, 6, tá? Para identificar um centro de custo. Eu atribuo isso, tá? Na ordem interna, não. Na ordem interna já é uma numeração automática do sistema. Para cada tipo de ordem, e aí nós vamos ver ordem de marketing, ordem de eventos, ordem de congresso, ordem de todo tipo de ordem, tem um range de numeração que o sistema dá. Então, e ele é sequencial. Então, essa é mais uma diferença da ordem interna para o centro de custo. O centro de custo eu atribuo. Tá? Eu estive no projeto da Estácio, a Universidade Estácio, aqui no Rio de Janeiro, a grande universidade, que ela tinha mais de 22 campi e um sem número de cursos. Cursos presenciais, cursos online e cursos online e presenciais. Para montar a estrutura de centro de custo, porque cada curso, cada sala, cada camp era um centro de custo. Então, você imagine um curso de gastronomia à noite no camp de Jacarepaguá. E você tem que montar essa estrutura de centro de custo para esse curso de gastronomia à noite no camp de Jacarepaguá, para identificar que era camping de Jacarepaguá, um curso de gastronomia. E o range só ia até 10 dígitos, 8, por aí. Então, aí você tinha gastronomia à noite, você tinha gastronomia de tarde, você tinha gastronomia de manhã, gastronomia online, gastronomia presencial e online. Foi uns 4 meses, 5 aí, só para montar a estrutura de centro de custo. Tá? Então, não sei se alguém já trabalhou na parte de universidade, em São Paulo, outro estado que tem a SAP em universidade, a maior dificuldade é você montar toda essa estrutura de centro de custo. Tá? Centro de lucro. Tá? É um outro também apurador de resultado dentro do módulo de CO. Apesar de vocês terem visto isso também lá em FI, tá? Mas que agora nessa modernidade aí, eles tiraram esse troço do CO e jogaram lá em FI. Mas esse filho ainda é meu, eu gosto do centro de lucro, então
é um coletor de resultado que a gente atribui a cada cento de custo, eu atribuo um cento de lucro. Para quê? Para que quando houver lançamento em cento de custo, ele seja refletido na parte do cento de lucro também. Estou vendo aqui que a Milena colocou aqui que trabalha na Estácio, no Rio. Então, eu trabalhei ali quando era no camp ali, Terra Encantada. Não sei se você é dessa época. Era ali no Terra Encantada, uma parte, e a outra era lá no Mário Henrique Simons, a parte da diretoria. Entendeu? Na época, o presidente era o diretor, era o seu João, e o diretor era o Melzi, Rogério Melzi. Então, fiquei lá com aquela galera lá trabalhando. Aí depois a Estácio foi vendida e a TOTUS assumiu lá. Então, e aí resolveram seguir outros caminhos, né? Mas foi um bom projeto. Fiquei quase 2 anos lá nesse projeto da Estácio. Tá? Ah, Helpdesk de MM, muito bom. Beleza, Milene. Está 1 ano, né? Na Venezuela? É Avenida Venezuela ou Venezuela país? Ah, Avenida Venezuela. Eu não sabia que tinha camp lá, não. Beleza. Tá? Contabilidade de custos tem a finalidade de atender às necessidades da administração de resultados da empresa, para controle de custos e tomada de decisão, principalmente tomada de decisão. Quando em FI eu faço balanço, eu estou dizendo para o público externo que a minha empresa ela dá lucro ou prejuízo, tá? Principalmente as empresas SA, que tem que publicar balanço, tem que reportar os acionistas, tudo e tal, mostrar para a imprensa que a empresa está boa, está com a saúde financeira ótima, legal. Mas na contabilidade de CO, em controle, os nossos apurações de resultado eles são segmentados pelos departamentos, pelo tipo de negócio, pelo produto. Então, eu detalho ali se o meu segmento está dando lucro ou prejuízo, se o meu produto, nosso caso lá, eu trabalhei no laboratório, era medicamento, se Neusaldina, se o Maliazin davam prejuízo, davam lucro, então você pode apurar o resultado mais departamental. Aproveitando o gancho do coronavírus, tá? Essa epidemia que nós estamos tendo aí, que está paralisando o país, isso influencia muito o módulo de CO, né? Sim, só que elemento PEP, o Cleomar, ele é para projeto, tá? E já tem um módulo específico de projetos, tá? Elemento PEP, diagrama de rede, segmento, isso são utilizados em projetos, tá? E projetos você tem um módulo específico para isso, tá? Mas abrange, a gente apura custos também, tá ok? Então, voltando ao nosso coronavírus, e o que ele afeta o módulo de CO? Ele afeta muita coisa. Por quê? Porque quando as empresas elas já fizeram o seu planejamento e o seu orçamento para 2020 com um cenário. Em outubro, novembro, quando normalmente se começa a fazer o planejamento e orçamento para o ano seguinte, ninguém estava prevendo coronavírus. Ninguém estava prevendo que ia ficar esse caos todo, que se iria parar, né? Veja aí, empresas dando férias coletivas, a Ambev aqui no Rio parando a produção por uma semana. Como é que você faz
prever isso. Ninguém estava prevendo. Então, te garanto que essas grandes empresas, o pessoal de controladoria, de planejamento, está refazendo os seus cálculos, refazendo todo o seu planejamento, seu orçamento,